Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você, querido internauta, também receba o nosso boa noite. Que o Senhor te abençoe. Que bom estarmos aqui reunidos, mais uma vez congregados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quão abundante é estarmos aqui, é deleitoso, é maravilhoso, e por isso estamos alegres, pois a presença de Deus está no nosso meio e é com muita alegria, com temor e fervor em nosso coração que nós nos reunimos aqui e agora nos aquietamos para ouvir também a ministração da palavra. Digo também porque louvores também é a ministração da palavra, só que cantada. Por isso me referi também. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, culto das mulheres, a propósito, temos uma temática de pai para filhos. Tem filho de Deus neste lugar? Eita Deus! Pois bem, esta é uma ministração totalmente endereçada a você e a mim, filho de Deus. Você pode dizer assim para o seu irmão que está ao seu lado: preste atenção naquilo que papai vai falar. Uma ministração totalmente endereçada para nós, filhos de Deus. E você, querido, que nos assiste pela internet, se você não se sente neste lugar de filho, nosso intuito, em nome de Jesus, é que você permita que essa semente de hoje frutifique no teu coração e que você possa, em nome de Jesus, ser inundado com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E com essa temática de pai para filhos, quase aqui entregando a minha idade, porque aquele clássico, né? Eu sou do tempo que a gente escrevia cartas à mão. Quem que está comigo aqui? Eita Deus! Escrevíamos cartas à mão e ali nós colocávamos o remetente e o destinatário de fulano para cicrano. Ou então a gente vai presentear alguém, a gente coloca lá, digo lá, pastor Afrânio para ministro Yuri. Então, é algo muito pessoal e é por isso que Deus hoje nos deu esse tema, que aparentemente não tem muito a ver com o culto das mulheres, mas tem muito a ver. Você concorda comigo? Eita, Deus maravilhoso. E, claro que com o advento da tecnologia, muitas coisas mudaram. Já não se vê tanto cartas à mão, tem, né, usa ali o aplicativo, é mais na digitação e está tudo bem. Mas algo que é imutável, a carta mais linda que Deus deixou para a humanidade, ela continua intacta. Ela não mudou. Ela está aqui escrita e bem acessível a mim e a você. E que nós possamos, em nome de Jesus, mergulhar mais uma noite na palavra de Deus, esta que é imutável. Você pode dizer assim comigo: papai não muda. Eita, coisa linda. Isso não gera uma alegria no teu coração, irmão? Saber que você serve um Deus que é imutável, como nós também aqui louvamos diante de Deus. Quão maravilhoso é saber que Deus é imutável. Ele é vivo, ele é real. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu peço a bênção do meu pastor nesse momento. Vamos orar juntamente, irmãos? O pastor vai nos dirigir em oração e já daremos seguimento. Bendito sejas, Deus vivo, Senhor, que aqui nos dirige, que aqui nos reúne, que aqui nos congrega e já nos delegou maravilhosos 5 minutos de oração, uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, Pai. Agora com certeza falarás através da tua serva, a ministra, presbítera Andriane Gonçalves, já ungida pelo teu Espírito Santo, que nos vai dar com certeza aquilo que o Senhor em seu coração já colocou. E todos nós estamos aqui receptivos para uma vez mais crescermos e podermos te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja confirma? Estamos juntos para a glória de Deus. De pai para filhos, como falei anteriormente, é uma mensagem, é uma palavra de Deus Pai para seus filhos. E existe um bordão muito conhecido e usado pela sociedade dizendo que Deus é pai. Quantos já ouviram? E é fato, amém? Deus é pai. Aí o questionamento é: mas será que Deus é pai de todos? Eita Deus. Falaremos mais à frente. Eis a questão. Pai, vamos ao seu significado. Uma palavra pequena, obviamente de muito significado.
E naturalmente nós compreendemos o pai como aquele que cuida, amém? Aquele que ama, que educa, que disciplina se for preciso. Como está escrito, você pode acompanhar na tela conosco. Eu coloquei aqui todos os versículos, juntamente com os irmãos do Data Show, para termos uma mensagem mais didática e dinâmica na presença de Deus. Mas caso você queira abrir também a palavra de Deus, a Bíblia na sua mão, fique à vontade, amém? Provérbios 3, 12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, como nós falamos, naturalmente é dessa maneira que nós compreendemos um pai. É aquele que cuida, aquele que ama, aquele que disciplina, aquele que edifica, que está ali lado a lado com a sua mamãe. Humanamente falando, esse é o papel que nós temos de pai. E o Senhor faz referência ao próprio Deus, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Versículo 11. Onde estão os filhos, amém? Ouça com atenção. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, ou seja, não te aborreças quando fores repreendido. Papai é justo, sim ou não? Papai é amor, sim ou não? Eita Deus, papai é paz, papai também é alento, é acalento. E louvado seja o nome do Senhor. E no início desse mês, completou-se 5 anos que o Senhor Jesus levou o meu papai para a glória. Digo meu papai genitor, meu papai terreno. 5 aninhos, e ali conversando com o pai, eu tive a oportunidade de agradecer pelo tempo que ele passou aqui conosco e pela dádiva de que o Senhor me concedeu de ter sido uma boa filha para o meu pai. E digo isso porque sem o Pai, sem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós não somos capazes de fazer nada, amém? E eu me utilizei dessa palavra de uma boa filha pelo fato de que meu pai, ainda em vida, ele verbalizou isso para a glória do Rei Jesus. Que não sejam os teus lábios que te louvem, amém? Estou falando isso para testemunho da honra e glória do Senhor Jesus. E aí me veio a reflexão: será que eu tenho sido uma boa filha para o Pai Celestial? Eu quero te levar, irmão meu, minha irmã, filha do Rei, filho do Senhor, a fazer essa reflexão juntamente comigo, no teu íntimo. Será que você, que eu, temos sido bons filhos ao Pai Celestial? Será que nós conseguimos entender o valor da paternidade de Deus em nossa vida? E como mulheres, culto das mulheres, eu vou fazer referência a nós para a honra e glória do Senhor. Humanamente falando, às vezes é difícil nós enxergarmos esse lugar de filha. É claro que nós vamos viver os nossos estágios, né? De infância, de adolescência, na juventude, sendo mulher, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas eu digo nesse lugar de filho, porque geralmente nós mulheres estamos sempre cuidando, estamos auxiliando, estamos educando. Mas nessa noite, papai quer nos aquietar e nos trazer para esse lugar de filho, onde nós somos cuidados, onde nós somos vistos por ele. Um lugar onde papai é que nos educa, onde ele é o nosso auxílio. E Evangelho de João 1, de 10 a 12, acompanhe comigo na tela, uma passagem propícia ao dia de hoje, sexta-feira da paixão, e nós jubilamos a morte de Cristo. Para muitos é vergonha e já não festejam tanto a Páscoa como o Natal, porque para muitos a Páscoa é vergonha, significa sexta é luto, é vergonha, mas não. Deus triunfou poderosamente, irmãos. Por isso nós estamos aqui celebrando e festejando a morte de Cristo. E calma, que hoje só é sexta. Domingo vai chegar. A ressurreição vai chegar e eu profetizo isso também para a sua vida, em nome de Jesus. Como nós cantamos, o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. Domingo chegará na nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus, e eu creio que você entendeu isso espiritualmente falando. Eita glória, Deus é maravilhoso. Vamos ler a passagem de João 1, de 10 a 12. O verbo estava no mundo, ou seja, a palavra estava no mundo.
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Diz outra versão, o mundo não o reconheceu, o mundo não o percebeu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. 12. Mas a todos, e aí você vai glorificar. Mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus? Eita glória! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Repita comigo, o poder. Mais forte, o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, isso é poderoso demais. Nós não éramos, porque o recebemos, Deus nos deu o poder de sermos feitos. Somos vasos. É transformação, irmão. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí eu te pergunto, que amor é esse? Quem mais faria isso por mim? Quem mais faria isso por você? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Irmão, isso é sobrenatural. O homem, racionalmente falando, ele jamais vai entender isso. Isso é divino. Ele nos deu o poder, ele nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Uma nova mente, um novo coração, uma nova conduta, uma nova postura, uma nova pátria, irmãos. Eita Deus. Novas criaturas em Cristo Jesus. E não tem a ver com merecimento, amém, irmãos? É graça. É amor, como nós cantamos. Foi por amor. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E como filhos, irmãos, filhos de Deus, temos direitos, sim ou não? Temos herança, sim ou não? Eita Deus, bondoso. Temos deveres, sim ou não? É responsabilidade do filho entender 3 palavrinhas que nós iremos trabalhar hoje. Poderíamos citar outras, mas hoje nós vamos trabalhar 3 palavrinhas. A dependência, a presença e a identidade. Primeiro ponto, dependência. Estamos falando sobre a educação do reino, amém, irmãos? Não humana, para a glória e honra do Rei Jesus. Nossos pais terrenos nos criam, nos educam para nós alcançarmos a nossa independência. Tá certo ou tá errado? Certíssimo, corretíssimo. Mas nós estamos falando da dependência, educação do pai. Amém? Nossos pais nos educam para a nossa independência, está correto. Nós vamos ali, como falei no início, trabalhar as nossas fases, aprender com as nossas quedas, saber dos nossos limites, crescer em Cristo de Jesus, de glória em glória, de fé em fé, com olhos neles. E aí vem a dependência daquele que nos criou para o louvor da glória de Deus. Nossos pais nos criam para sermos independentes. Papai do céu, não. Quanto mais dependentes nós formos dele, é melhor. Ouviram, juventude? Ouviram, servo de Deus? Quanto mais dependentes nós formos de Cristo Jesus, vai ser melhor para a sua vida. Vai ser melhor para a minha vida. Vamos entender a palavra dependência. Estado de quem não tem autonomia. Eu nunca vou me bastar, irmãos.
A suficiência vem de Deus. A honra é de Deus. Os dons e talentos que Ele confiou a mim é dele. Para Ele eu devolvo. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda. Dependência, estado de quem precisa de ajuda. Sujeição, que necessita de proteção. Estado de quem deve obediência. É forte, irmãos. Condição em que reconhecemos que somos limitados e que precisamos de orientação. É forte ou não é? Eita, Deus maravilhoso. Filhos dependentes de Deus. E depender de Deus aponta para confiarmos nele mais e mais. Como está escrito em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie, não te baseie no seu próprio entendimento. É a instrução do Abba. 1 Coríntios 8, versículo 1, parte B e 2. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Conselhos do pai para os seus filhos. Provérbios 7, de 1 a 2. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. 2. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive, filho meu. E a minha lei como a menina dos teus olhos. A pupila é do conhecimento da igreja, é uma parte muito sensível dos olhos. E devido à sua sensibilidade, ela requer proteção e cuidado. E é instintivo o ser humano, quando se vê em algum período, fechar os olhos, sim ou não? Proteção e cuidado. Algo muito raro. Menina dos teus olhos, algo muito lindo, muito sensível, muito minucioso. E é assim que Deus nos orienta como filhos, a guardar a palavra dele e os seus mandamentos. E olha que coisa linda, o salmista expressa sua dependência a Deus usando a mesma expressão poética, a menina dos teus olhos, em Salmos 17:8. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ao passo de que nós, filhos, guardamos a lei do Senhor para cumprir e viver como a menina dos olhos de Deus, Deus, com a sua reciprocidade maravilhosa, vai guardar a nós, filhos dele, como a menina dos seus olhos. Um povo dependente de Deus. E teve um episódio na minha vida, na minha infância, irmãos. Eu lembro-me que nós nos arrumamos no final de semana, no feriado prolongado, e fomos para um passeio de barco. Eu, minhas irmãs, meus pais, juntamente com alguns amigos dos meus pais e seus filhos. E nós estávamos animadíssimos para pular no rio. Quem nunca, né? Criança, então. Nós estávamos animadíssimos para pular no rio e estávamos indo àquele lugar. Quando nós chegamos, nós atracamos em uma espécie de deck. E, já, pai, podemos pular na água? Papai, ele sempre foi muito zeloso, muito cauteloso. Ele falava com uma mansidão, né? Meu pastor conheceu também. Quem teve a oportunidade de conhecer sabe como meu pai é. Ele sentou, vem aqui às 3. Hoje nós não vamos entrar na água. Aí puxou. Estava tudo, né, tudo arrumadinho, levamos boia e tudo. Por quê, papai? Deixa eu explicar para vocês. Essa água aqui, ela está cheia de peixes com dentes muito afiados. São chamados piranha. Nunca tinha ouvido falar. E aí, na areia, abaixo da areia, tem muitas arraias que ela tem um esporão, caso você pise nela, e vai fazer um dodói no pé que nem o do papai. Meu pai, ele tinha uma cicatriz de um esporão de arraia na sua juventude. Quando ele pisou numa arraia, a arraia o atacou. E aí eu olhei e disse, não quero isso no meu pé. Tá bom, pai, a gente não vai pular no rio. E o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos brincar de pesca. E aí ele pegou uma vara super tecnológica, quebrou um galho, um fio de nylon, uma iscazinha,
E deu uma para cada uma. Nós éramos 3 irmãs. Cada um vai jogar aí. Quem pescar primeiro ganha um prêmio. Ah, foi muito legal. E a gente passou ali um tempão. Joga, volta. Joga, volta. E se vocês sentirem alguma coisa, puxa a vara. Entendi. Brincadeira de pesca a primeira vez na vida. Ficamos ali. Certa vez eu joguei, quando eu puxei, a coisa não vinha. E eu olhava, o papai estava na areia, juntamente com os adultos e as crianças aqui no deck do barco. E não tinha aquela proteção aqui, ela era aberta, só aqui o chão do barco. E aí eu olhei, engatou, será que eu pesquei um peixe? Aí me debrucei no barco e quis puxar aquele anzol com toda a minha força. Puxei, puxei, puxei e consegui, irmãos. Consegui cair na água. E aí começou, papai, papai, aquele desespero. E papai, como era muito zeloso, ele já deixou a gente de boia bonitinho. E eu pulando ali. Papai, papai. E eu olhando, lá vinha ele correndo. E ele entrou com mais de 1000 naquele rio, me pegou no colo. Eu disse, papai, a gente tem que sair muito rápido daqui, os peixes vão nos pegar. Aí ele, calma, me olhou bem nos olhos. Quem sabe é a voz do meu pai, marido, meu filho que está aqui. Calma, vai ficar tudo bem. E os peixes cheios de dente, papai, não vai acontecer nada. E as arraias que estão no chão, papai, o seu já foi ferrado. Não vai acontecer nada, eu preciso que você se acalme. Você está bem? Tô. Saí da água e ele, calmamente, ele entrou correndo e saiu calmamente do rio juntamente comigo. Irmãos, foi o dia mais divertido da minha vida, da minha infância. Eu pesquei, uma novidade para criança, e ainda me senti porque eu tinha pulado na água. Coisa que não podia. E as irmãs, então eu vou jogar o anzol errado para eu também cair. Disse, não, aí já é desobediência. O papai era muito cauteloso. E essa historinha, verídica e verdadeira, para a honra e glória do Senhor, me fez lembrar que com o papai não é diferente. Quando nós nos encontramos em lugar de perigo ou no dia da adversidade, nós não estamos ali sozinhos. E a vontade do Pai é que você se acalme, que vai ficar tudo bem. Que você se acalme, porque vai dar tudo certo, irmão. Aí o que acontece? A gente fica ali se remoendo naquela dificuldade enquanto o Senhor está ali. E aí, você vai me chamar ou não? Porque quando você chama, Ele vem. Lembre-se que você tem um Pai que é por você. Eita Deus. Tem uma canção, eu acho que vocês talvez nem todos conhecem, mas ela reflete muito esse momento que eu narrei, que ela fala assim, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai, Ele não nos rejeita, irmãos. São lágrimas de gratidão e eu sei que você discerne no Senhor. Isaías 49:15 diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, eita Deus, ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Irmãos, quão maravilhoso é ser filho de Deus. Que o seu coração encontre esse lugar de refúgio nesta noite. Te trazer de volta para esse lugar de filho de Deus.
Em nome de Jesus, lugar de alento para a honra e glória do Senhor Jesus. Segunda palavrinha maravilhosa, presença. E chegamos até aqui conscientes de que temos um pai, sim ou não? Sim, e é um pai zeloso, um pai justo e amoroso. Porém, não basta nós tê-lo. Não basta, irmãos, é preciso desfrutar da sua presença. É preciso desfrutar da sua presença. E mais uma oportunidade, eu tenho uma referência para compartilhar com os irmãos da minha infância. E eu lembro que meu pai, na minha infância, ele passou um tempo, começou a trabalhar no interior, e ele passava 15 dias em Manaus, 15 dias no interior. Às vezes se estendia para um mês aqui, um mês lá. E eu lembro que foi um período de muito choro, de muita saudade. Mas quando o papai estava em casa, eu era a espécie do chicletinho dele. Papai vai na piscina, posso ir junto? Papai vai ao supermercado, obrigada, meu filho. Papai vai ao supermercado, posso ir junto? Eu sempre fui de querer estar cada vez mais perto do pai. Por isso que eu digo, filhos, vocês que são filhos, que moram ainda com seus pais, desfrutem desse momento maravilhoso. Desfrutem da presença deles, para a honra e glória do Rei Jesus. E aí, quando ele chegava do trabalho, tinha aquele momento de ele sentar na poltrona dele, de tirar os sapatos, de fazer a massagem, de ver se a unha estava cortada ou não, de fazer ali a massagem no pezinho dele, de dar o copo d'água que ele queria, com gelo, do jeito que ele gostava. E eu amava conversar com o papai, tirar minhas dúvidas, os porquês e os talvez, que os papais de plantão sabem o que é isso. E para a honra e glória do Rei Jesus, eu comecei a namorar com o Lu, que hoje é meu marido, e ele ainda pegou essa fase da minha vida, onde eu era essa filha bem presente. Por isso que eu digo, não basta você ter pais, você precisa conviver com eles. Você precisa desfrutar da presença deles. E a pergunta é mais sobrenatural, irmãos. Mais sobrenatural ainda. O que nós temos feito com a presença de Deus? Você tem desfrutado do Abba? Você tem desfrutado da presença dele? E digo até esta congregação. É o seu dia a dia, é a seu 24 horas. Salmos 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam de verdade. Eu entendo que é sem falsidade, amém, irmãos? É de fato, é de verdade, é do íntimo, é do coração. Todos os que invocam de verdade. Perto está o Senhor de ti, se assim tu fazes. Deus é um Pai presente. E nós temos sido filhos presentes. Ou nós estamos correndo atrás das coisas, perdendo tempo, nos distraindo com tantas coisas, esquecendo o que é principal, o que de fato importa. Um clássico, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, irmãos? Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem nunca, né, irmãos? Mas olha o que o Senhor diz, olha o que o papai fala. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Portanto, não vos inquieteis. E é uma palavra para os filhos, amém? Não vos inquieteis, não fiquem preocupados, agitados, ansiosos, apreensivos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus é maravilhoso, sim ou não? Deus é zeloso, sim ou não? Ele está cuidando de tudo, irmãos. Ele pede de nós, seus filhos, um coração quebrantado, obediente, dependente da sua presença.
É como se papai disse, filho, calma que hoje nós vamos resolver isso. Estamos vivendo o hoje. Amanhã é um outro dia. Amanhã papai cuida disso. Amanhã papai dará conta disso. Amanhã papai estará contigo também. Tiago 4:8. Portanto, irmãos, filhos de Deus, eita glória, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Disse Jesus também em Lucas 11, de 9 a 10. Pois por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E todo filho que bate, eita Deus, abrir-se-lhe-á. Porque Deus é Deus zeloso para cumprir a sua palavra. Versículos 11 e 12. Jesus nos faz uma reflexão linda. Você, pai, se o seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Diga-me você, pai. Diga-me você, mamãe. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se seu filho lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Ora, ora, se vós sois maus de natureza terrena, humana, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça, filho. É no secreto, eu te quero mais, Senhor. Eu preciso de ti. Eu quero ficar contigo. Fica comigo. Qual é a palavra de hoje? O que tu tens para mim? Eu posso fazer isso? Essa atitude aqui é certa, papai. Se você estiver sensível, você vai ouvir a voz do seu pai. Em congregação, Senhor, te derrama, meu pai. Me batiza. Aviva-nos. Faz teu querer em nós, Senhor. Queremos mais de ti. Menos de nós, mais de ti. Se você chamar, ele vem. Se você bater, vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. É Deus que está falando. Deus é maravilhoso. De pai para filhos. E a terceira palavra é identidade. É sobre nós conhecermos o Pai. Saber reconhecer a sua voz. O que ele gosta, o que ele não gosta. O que desagrada ao Abba. O que agrada ao Senhor. Fazer o que ele nos manda. E o Pai se alegra com a nossa obediência. Ah, como ele se alegra. Efésios 1, de 3 a 4. Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos filhos abençoados para a glória e honra do Rei Jesus. O versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, santos, separados, que não se amoldam, que não são afeitos a este mundo, santos e irrepreensíveis, íntegros, leal, sincero, fiel, correto, honesto, santos e irrepreensíveis perante Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A sua identidade, o seu RG, consta o seu nome e a sua filiação, onde você nasceu, que dia foi. E isso
terrenamente, aqui neste mundo, nesta terra, te traz legalidade e legitimidade. E espiritualmente falando, quando o Senhor te chama de filho dele, nas regiões celestiais, o Senhor também te dá legalidade e legitimidade contra os reinos deste mundo. Por isso, se aproprie da glória e da majestade que é ser chamado filho de Deus. Efésios 1, versículo 4b. Nós leremos alguns versículos que eu irei citar. Diz assim: e em amor nos predestinou para Ele. Para quê, irmãos? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a aprovação, segundo a validação, segundo o selo da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu. De que forma, irmãos? Gratuitamente no amado. É graça, irmãos. É favor imerecido, é amor por nossa vida. E a pergunta é: você sente-se filho de Deus? Então diga: eu, filho de Deus. Nós vamos concluir esta palavra, o Ministério de Louvor pode subir. Vamos ler alguns versículos ainda. 1 João 3, nós leremos alguns versículos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Grande é este mistério, amém, irmãos? Não semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Filhinhos, diga eu. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, eita glória, glorifique, irmão. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, eita Deus, é a divina semente. Ora, esse não vive pecando, porque é nascido de Deus. Eis o mistério e a diferença, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E nem aquele, minha letra está abençoada, nem aquele que não ama o seu irmão. Fique de pé, filho de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Vamos louvar com a ministra, aleluia. Amém.